Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, ok? Qual seria a definição de DPOC? A definição é que é uma doença, é uma obstrução ao fluxo aéreo, certo? Progressiva, crônica, não totalmente reversível e que geralmente é causada por partículas de gases tóxicos, no caso, né? Então a gente pode definir como uma obstrução ao fluxo ok? Não totalmente reversível, progressiva, crônica, que geralmente é causada por partículas de gases, ok? Então, isso aqui tudo a gente pode incluir na nossa definição de DPOC, ok? Existiam antigamente dois fenótipos, né? Hoje em dia a gente sabe que é tudo misturado, né? Mas antigamente não, existia aquele fenótipo do cara meio inchado, azulado, né? Que é o Blue Bloater. E existia também o Pink Puffer, que era o cara mais emagrecido e mais rosado, né? O chamado soprador rosado. Hoje em dia a gente sabe que tanto pode existir um componente do Blue Bloater quanto do Pink Puffer, que a gente vai ver aqui que nada mais é do que a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, tá certo? Então, eu acho que cabe aqui. Então, os fenótipos a gente vai separar só de forma didática mesmo, ok? Então, vai ter aqui o bronquítico crônico, a bronquite crônica e o enfisematoso, né? O cara que tem enfisema pulmonar. Pronto. O bronquítico crônico, deixa eu desenhar aqui uma via aérea e um alvéolo. Agora deixa eu ver se está pegando no vídeo. Tá. E via aérea, alvéolo. Pronto, dá pra gente entender. Bem aqui está passando um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo está passando aqui para receber oxigênio. Esse aqui está passando também para receber oxigênio, ok? Numa pessoa normal, o oxigênio passa pelo bronquíolo, chega no alvéolo e acontece aqui na membrana alvéolo-capilar a hematose, a troca de gás oxigênio pelo gás carbônico, tá certo? Uma pessoa que tem obstrução ao fluxo, ele vai ter um problema nessas trocas gasosas, tá certo? Então, olha só, DPOC é uma doença que pega tanto via aérea quanto o parênquima pulmonar. É diferente da asma. A asma pega basicamente vias aéreas. A pneumonia pega basicamente parênquima pulmonar. DPOC não. DPOC pega a via aérea e pega o parênquima pulmonar, tá certo? Então, como é que acontece na bronquite crônica? Eu vou ter, por conta desses gases, dessas partículas, uma agressão à via aérea, tá certo? Vai gerar uma reação geralmente neutrofílica, ok? E vai acontecer uma inflamação na via aérea, uma bronquite, certo? E essa inflamação acaba gerando uma obstrução ao fluxo. Então, obstrução ao fluxo, ok? O problema vai ser na via aérea. Já no caso do enfisema, o problema vai ser a destruição das paredes intermediárias dos alvéolos.
O que é um enfisema? É a destruição dessas paredezinhas aqui, ó, dos alvéolos, certo? Então, elas vão estar sendo destruídas. E o que que acontece com a superfície de trocas gasosas? Ela vai ficando menor, tá certo? Então eu diminuo a capacidade de trocas gasosas no meu alvéolo por conta do enfisema, tá certo? Então, quais seriam as reações do organismo em resposta a isso, né? Então, por exemplo, se não está chegando o oxigênio nesse alvéolo porque ele está obstruído, o sangue que está passando aqui, ele quer receber oxigênio, mas ele vai receber? Não, né? Então vai acontecer uma reação de vasoconstrição para poder o sangue se redirecionar para outro local que tenha oxigênio, ok? Então aqui vai acontecer uma vasoconstricção. Agora imagina se o cara tem bronquite, certo? E tá bem, como é uma doença progressiva e crônica, né? Tá avançando muito, tá bem avançada, ela tem bronquite em todos os alvéolos, basicamente. O que é que vai acontecer com esse sangue? Vai acontecer a vasoconstrição quase que total do pulmão. E aí o sangue está voltando para onde? Está voltando pela artéria pulmonar, tá certo? A artéria pulmonar, ela sai do coração com sangue pobre em oxigênio para poder ir para o pulmão receber o oxigênio. Só que não tem oxigênio ali. Então acaba acontecendo uma vasoconstrição em todos os alvéolos e esse sangue volta pela artéria pulmonar e pode causar uma hipertensão arterial pulmonar por conta do refluxo para a artéria pulmonar que acaba voltando para o coração. Para que lado do coração? Para o coração direito, tá certo? Então eu vou ter uma hipertensão no coração direito por conta disso aqui, desse mecanismo. Eu vou ter então um cor pulmonale, tá certo? Que pode gerar, por exemplo, edema, né? E por isso que é o blue blutter, né? Que é o azulado, né? Que ele tem cianose e ele está inchado, ok? Muito bem. Como é que acontece então o mecanismo no caso do enfisema pulmonar? Como acontece a destruição das paredes intermediárias dos alvéolos, diminui a superfície de trocas gasosas, mas ainda passa o oxigênio para cá, tá certo? Então não vai acontecer uma vasoconstricção aqui não. Meu microfone caiu, deixa eu pegar aqui. Microfone improvisado. Pronto, agora ficou melhor. Voltando aqui então, eu vou ter a destruição das paredes intermediárias, só que vai continuar passando oxigênio para cá, tá certo? Não vai acontecer uma obstrução da via aérea não, tranquilo? E aí o que acontece? Nesse caso, o vaso sanguíneo ele não vai entrar em vasoconstricção, mas ele está recebendo pouco oxigênio. Então a pressão de oxigênio está baixa, eu estou tendo uma hipóxia, ok? Em resultado a isso, em resposta a isso, o rim vai começar a produzir mais EPO, eritropoetina. A eritropoetina é o hormônio que vai lá para a medula estimular os eritroblastos a produzirem mais eritrócitos. Ou seja, resumindo, a medula vai produzir mais hemácias para poder pegar aquele pouco oxigênio que tem com mais efetividade, tá certo? Então eu vou aumentar muito as minhas hemácias. No caso, se eu for olhar num exame de sangue, eu vou aumentar muito o meu hematócrito, tá certo? A minha proporção ali de hemácias e plasma, para poder pegar esse pouco oxigênio que tem. Então, se você observar o fenótipo de um pink puffer, né, é o soprador rosado, ele está com hipóxia, ele está cansado, ele está precisando respirar mais para pegar mais oxigênio, e em contrapartida, ele está mais rosado porque ele está com um aumento do hematócrito, ele está com uma policitemia, um aumento das hemácias no sangue. Tranquilo então? Muito bem. Quais são os fatores de risco para a DPOC? Deixa eu colocar aqui. Fatores de risco. Bom, o principal fator de risco qual é? Tabagismo.
O tabagismo, ele vai gerar muitos gases tóxicos que vão acabar promovendo essa destruição e essa bronquite aqui, tá certo? O que mais? A exposição a gases, né, de grandes cidades, gases poluentes de grandes cidades, fogão a lenha. Infecções, as infecções, elas predispõem também ao aparecimento de DPOC, tá certo? Infecções respiratórias, né? E também tem aqui uma deficiência, chamada deficiência de alfa-1 antitripsina. A alfa-1 antitripsina é uma enzima importante para poder evitar a ação das proteases, ou seja, então ela é uma antiprotease. Por exemplo, a tripsina é uma protease, ela degrada proteínas. A tripsina pode degradar a elastase do pulmão, diminuindo então a sua expansibilidade, destruindo então paredes dos alvéolos, causando enfisema, ok? Então a alfa-1 antitripsina ela age bloqueando a ação da tripsina no pulmão. O que acontece se eu tiver um problema genético em que eu nasci com essa deficiência, com a deficiência de alfa-1 antitripsina? Eu vou acabar destruindo, a tripsina vai acabar destruindo então as paredes intermediárias dos meus alvéolos. Eu vou acabar tendo enfisema pulmonar, não por conta de exposição a gases. Por isso que quem tem esse problema acaba tendo enfisema. De novo, caiu de novo, deixa eu pegar. Vamos lá. Então, quem tem essa doença acaba tendo enfisema pulmonar bem antes do tempo, ou seja, com menos de 40 anos ele já tem um enfisema. E o enfisema é bem característico, ele é um enfisema panlobular, panacinar, tá certo? E pela regra da fumaça, não é? Quem tem enfisema por conta de tabagismo, de gases, geralmente o enfisema começa nos ápices pulmonares, né? A fumaça sobe, então começa nos ápices pulmonares. No caso da enfisema por deficiência de alfa-1 antitripsina, o enfisema começa nas bases pulmonares, tá certo? Nos lobos inferiores, ok? Bom, são esses fatores de risco. Como é então que a gente vai diagnosticar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? É diferente, por exemplo, da asma, né? Na asma, você faz um diagnóstico clínico. No DPOC não, no DPOC você tem que fazer, você faz o diagnóstico clínico, mas você precisa também de outras informações. Então o diagnóstico acaba sendo clínico, laboratorial, de imagem e principalmente de provas de função pulmonar, que a gente vai já ver, que é no caso a espirometria, ok? Então deixa eu apagar aqui. Diagnóstico. Então a gente pode começar com a suspeita clínica, ok? Então como seria a clínica de um paciente com DPOC? A gente faz aquela anamnese, faz o exame físico para saber sinais e sintomas, não é? Mas basicamente a queixa vai ser dispneia, dispneia progressiva. Se a doença é progressiva, a dispneia vai acabar sendo progressiva, ok? As partículas dos gases, principalmente no caso do tabagismo, vão acabar destruindo os cílios que promovem aquele clearance mucociliar, ok? Então, se ele destrói os cílios, ele acaba gerando uma reação inflamatória ali, tá certo? Que acaba gerando tosse, ok? Então, a tosse.
que pode ser uma tosse seca, pode ser uma tosse com expectoração, ok? Então a gente pode colocar aqui expectoração. Geralmente o que acontece? Uma pessoa normal, ela vai dormir, de noite os cílios estão lá trabalhando, fazendo um clearance mucociliar, tirando todo aquele muco, todo aquele catarro e você acaba engolindo, nem percebe. Quando você acorda normal. Uma pessoa com DPOC, ela vai acordar tossindo muito, porque a mucosa brônquica dela está irritada. Por quê? Porque eu não tenho esse clearance mucociliar. Então o catarro fica todo no brônquio, ok? Então eu vou acabar tendo, principalmente no comecinho da manhã, uma tosse com expectoração, tosse com catarro, ok? Que vai ser a forma do organismo eliminar o catarro, já que ele não está conseguindo mais, porque antigamente ele tinha os cílios, ok? Muito bem, a clínica, basicamente, os sintomas são esses, né? Quais são os sinais? Bom, aí para fazer os sinais a gente faz inspeção, palpação, percussão e ausculta, né? Na inspeção, dependendo da situação, né, e do quadro, eu posso observar um paciente com o tórax em tonel, tá certo? A gente chama de tórax em tonel ou tórax em barril, porque aumenta o diâmetro antero-posterior, certo? O diâmetro antero-posterior fica maior do que o diâmetro látero-lateral, tá bom? Isso se dá por conta da hiperinsuflação pulmonar. Se está acontecendo enfisema, se eu estou destruindo as paredes dos meus alvéolos, eu vou acabar formando bolhas no pulmão, tá certo? E essas bolhas vão coalescendo, né, e formando regiões com muito ar dentro, ok? Não estou dizendo que tem muito oxigênio, estou dizendo que tem muito ar ali dentro que não consegue sair porque eu não tenho essas paredes dos alvéolos bem feitas, tá certo? Então eu vou acabar tendo um aprisionamento aéreo, o pulmão vai ficando cada vez mais hiperinsuflado e à medida que os anos vão passando, eu vou acabar tendo uma adaptação do meu organismo, fazendo com que eu aumente o diâmetro antero-posterior do meu tórax. Aí eu vou ter um tórax em tonel, tá certo? Como seria a palpação? Então eu vou palpar, vou pedir para ele dizer 33, como vai estar o frêmito? Bom, se eu tenho muito ar no meu pulmão, o frêmito tóraco-vocal vai acabar sendo diminuído, tá certo? Como vai ser a minha percussão? Eu vou percutir o pulmão, como é que vai ser o som? Vai ser maciço? Vai ser timpânico? Vai ser hipertimpânico? Submaciço? Bom, se o cara tem um tórax em barril, em tonel, em tambor, o que vai acontecer quando eu bater nele? Ele vai fazer um som mais alto, ele vai ser hipertimpânico ou timpânico, tá certo? Não vai ser apenas um som claro pulmonar, porque tem muito ar dentro dele. Na ausculta eu vou observar o que? O aumento ou a diminuição dos murmúrios vesiculares. Bom, eu tenho muito ar dentro do pulmão, então eu vou acabar diminuindo a ausculta dos meus murmúrios vesiculares, tá certo? Bom, então fiz anamnese, exame físico. Pela clínica parece ser DPOC, ok? Mas eu vou prosseguir na minha investigação. Eu posso pedir, por exemplo, exames de imagem. Nos exames de imagem, eu vou basicamente pedir raio-x sempre em PA e perfil. E eu posso pedir também uma tomografia, tá certo? Mas no caso raio-x em PA e perfil, já dá para a gente ter uma base bastante sólida. Por exemplo, em PA eu posso observar essa hiperinsuflação pulmonar, eu posso observar o aumento do número de costelas, eu posso observar a retificação dessas costelas, o aumento do espaço entre uma costela e outra, que é o espaço intercostal, tá certo? Eu posso observar a retificação das cúpulas diafragmáticas, ok? O que mais?
o pulmão vai, desculpa, o coração vai acabar ficando um pouco mais achatado ali, espremido entre os pulmões. A gente vai observar no raio-x e a gente vai ver o coração em gota, tá certo? Eu vou ter a diminuição da trama peribroncovascular. Tem muito ar ali dentro. Então, no raio-x vai ficar tudo mais preto por conta do ar. Então, eu vou ver a trama de vasos sanguíneos ali perto dos brônquios diminuída por causa disso. Ok? E eu, claro, vou ter uma hipertransparência da imagem. No perfil, eu vou observar também essa retificação da cúpula diafragmática, eu vou observar o aumento do diâmetro antero-posterior, tá certo? Eu vou observar o aumento do espaço retroesternal, certo? Está aqui o externo, coração, e aí o espaço entre o externo e o coração aumenta por conta dessa hiperinsuflação, tá certo? Na tomografia, eu posso observar bem melhor, por exemplo, os enfisemas. Se é um enfisema panlobular, se é um enfisema multilobular, certo? Muito bem. Então, a gente tem a clínica, a imagem, a gente pode lançar mão também de exames laboratoriais, tá certo? Como, por exemplo, o hemograma, para a gente ver se tem policitemia, se tem hematócrito elevado. A gente pode fazer uma eletroforese para ver se eu tenho uma deficiência de alfa-1 antitrypsina, certo? E por último, a gente vai ver as provas de função pulmonar, ok? Essa aqui é que vai bater o martelo mesmo para dizer se a pessoa tem DPOC. Prova de função pulmonar, a principal vai ser a espirometria. Então, a espirometria é o exame que vai diagnosticar se eu tenho ou não tenho DPOC. Como seria a espirometria no caso da asma? Eu posso ter uma espirometria normal e ter asma, tá certo? Mas eu não posso ter uma espirometria normal e ter DPOC, que é uma doença progressiva e não totalmente reversível, ok? Na asma, eu vou melhorar com o uso do broncodilatador. Na DPOC, eu não tenho bem essa melhora com o uso de broncodilatador, tá certo? Muito bem. Então, para verificar a espirometria, a gente verifica aquele índice de Tifenor, tá certo? Que é o VF1 sobre o CVF. Então, vamos colocar aqui. Índice de Tifenor. Então, tá aí o índice de Tifenor, que nada mais é do que o VF1 sobre o CVF. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, né, sobre a capacidade vital forçada. Então, basicamente, seria assim. Eu tenho aqui um gráfico, certo? Sobre volume sobre o tempo, ok? E aí eu tenho primeiro segundo, segundo segundo, terceiro, quarto, quinto e aqui o volume, tá certo? Então, no primeiro segundo, geralmente eu coloco quase tudo para fora. Então esse é o meu CVF, meu VF1, tá certo? O que é o CVF? É tudo que eu coloco para fora até o final da minha expiração. Aí eu faço uma relação do VF1 sobre o CVF, ok? Essa relação se essa relação tiver menor que 70, eu já vou dizer que a pessoa tem
um distúrbio ventilatório obstrutivo, tá certo? Então, relação VF1 sobre CVF e, detalhe, não vai ter uma resposta ao broncodilatador. Então, a gente vai colocar assim, distúrbio ventilatório obstrutivo sem resposta ao broncodilatador, tá certo? Por que eu coloquei esse traço aqui? Porque eu vou classificar de acordo com a gravidade. Se é um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, moderado, grave ou muito grave, ok? Como é que eu sei a gravidade? Para diagnóstico de distúrbio obstrutivo, eu vejo o índice de difenor, o VF1 sobre o CVF, que tem que ser menor que 70, ok? Para eu dizer a gravidade desse distúrbio, eu vou observar só o VF1, ok? Aí, observando o VF1, eu digo se ele é leve, moderado, grave ou muito grave, ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente colocar. Bom, então vamos lá. Se eu tiver aqui um VF1 menor, aliás, maior ou igual a 80, eu vou dizer que esse distúrbio ventilatório obstrutivo ele é leve, ok? Se eu tiver agora um VF1 um pouco menor, entre 50 e 79, né, eu vou dizer que esse distúrbio ventilatório obstrutivo ele é moderado. Se o VF1 tiver entre 30 e 49, aí já é um distúrbio grave, certo? E se por acaso o VF1 estiver abaixo de 30, estiver abaixo de 30, a gente diz que o distúrbio é muito grave. Tranquilo? Essa é a classificação do Gold, tá certo? As diretrizes aqui estão sendo seguidas, são as diretrizes do Gold. Muito bem. Agora que a gente fez o diagnóstico de DPOC, como é que a gente vai classificar ele para poder então fazer o tratamento? A gente vai ter que classificar ele de acordo com o Gold, tá certo? Para poder estadiar e fazer o tratamento. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, para classificar, deixa eu colocar aqui. Classificação. Então, para classificar, eu preciso de alguns parâmetros, tá certo? Então, vou observar o CAT. CAT vai ser um índice que mede a qualidade de vida, certo? Então, vai ter um questionário para o paciente poder responder, para poder a gente estadiar a qualidade de vida dele, tá certo? Se naquele momento ele está com uma qualidade boa ou ruim, ok? Bom, além do CAT, a gente pode, antigamente era utilizado na classificação o grau de gravidade, tá certo? Hoje em dia não é mais feito isso não, é mais separado, ok?
a gente vai ver também o MMRC. MMRC vai ser o grau de dispneia que a pessoa tem, ok? Então, se a pessoa tiver um MMRC, deixa eu colocar aqui. Grau de dispneia. Se a pessoa tem um MMRC de 0, significa o quê? Significa que ele não tem dispneia. Ou então que ele só tem dispneia com grandes esforços. Qualquer um com grandes esforços vai ter dispneia, tá certo? Como seria o grau 1 de MMRC? Vai ser quando aquele cara não tem dispneia, a não ser que ele suba uma ladeira ou uma escada, tá certo? Então, o grau 1 é dispneia ao subir escadas ou ladeiras. Como seria o grau 2? O grau 2 já vai ser no plano, ok? Ele vai cansar, ele não vai conseguir acompanhar os mesmos passos de uma pessoa da mesma idade, tá certo? Então ele consegue andar um bom tempo, ok? Mas ele vai acabar cansando. Tranquilo? Como seria o grau 3? Grau 3 também vai ser no plano, ok? E ele vai... Opa! E ele vai cansar com menos de 100 metros. Então, ele, em menos de 100 metros ele já cansa, ele não consegue andar muito, ok? E por último, o grau 4. Deixa eu ver se vai pegar no vídeo aqui. Vai. O grau 4 é quando eu vou ter dispneia em repouso, tá certo? Dispneia, por exemplo, para vestir uma roupa, ok? Acho que deu para entender, né? Então, MMRC, grau 0, a pessoa não tem dispneia. Grau 1, ela tem dispneia quando ela sobe escadas. E geralmente a pessoa começa a achar que isso é normal, isso é da idade e tal. Ela nunca vai admitir que é por culpa do cigarro, ok? Grau 2, ela já não consegue acompanhar as pessoas da mesma idade, né? Ela cansa mais fácil. Grau 3, ela não consegue andar mais nem 100 metros sem se cansar. Grau 4, ela tem dispneia, dispneia em repouso, tá certo? Não consegue nem se vestir sozinho, que já cansa, não consegue tomar banho sozinho, que já cansa, certo? E a gente vai usar esses parâmetros para poder fazer a classificação. Além disso, a gente também vai usar os parâmetros de exacerbações e internamentos, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Bom, então como é que a gente vai fazer essa classificação? A gente faz um quadro, ok? E a gente vai classificar o paciente com DPOC em A, B, C ou D, ok? Aqui embaixo a gente vai colocar a qualidade de vida, o CAT, e a dispneia, o grau de dispneia, o MMRC, ok? Aqui em cima a gente vai colocar as
exacerbações. Tá bom? Exacerbações ou internações, certo? Então vamos lá. Se o paciente tiver um CAT abaixo de 10 ou um MMRC abaixo de 2, o que acontece? Ele tem muito ou pouco sintoma. Um MMRC de 2, de abaixo de 2, ou seja, 0 e 1, né? Ele tem poucos sintomas, ok? Um CAT abaixo de 10 significa que ele tem uma boa qualidade de vida ainda. Então, no caso, um paciente A ou um paciente C, ele é pouco sintomático, ok? Já o paciente B e D, ele vai ter um CAT maior ou igual a 10 e um MMRC maior ou igual a 2. Então, ele já vai ter sintomas. O B e o D já é um paciente bastante sintomático, tá certo? No caso das exacerbações, né, o A e o B, eles vão ter 0 ou no máximo uma exacerbação. O paciente C e D, ele vai ter mais de uma, tá certo? Maior ou igual a 2 exacerbações ou um internamento. Ele precisou ser internado, tá certo? Então, se a gente avaliar bem, o pior vai ser o D, que vai ser muito sintomático e teve muita exacerbação. A gente vai ter que tratar ele de uma forma mais cuidadosa. A gente vai ter que ter um cuidado a mais com ele, tá certo? Antigamente, a gente colocava a classificação do GOLD, né? 1, 2, 3 ou 4. Classificação 1 leve, 2 moderado, 3 grave, 4 muito grave, tá certo? Hoje a gente já separa ele, ok? Muito bem. Como é então que a gente vai fazer o tratamento? Deixa eu colocar aqui o tratamento. Eu vou ter que apagar então. Então vamos lá, tratamento. O tratamento pode ser farmacológico e pode ser não farmacológico, certo? Como vai ser um tratamento não farmacológico? Vamos começar por eles. Basicamente, a gente vai poder lançar mão de vacinação. Lembra que as infecções são fatores de risco para a DPOC, né? Então a gente pode vacinar. E a vacinação aqui vai ser para o influenza e a cada ano e a cada 5 anos a vacinação para o pneumococo. Pode ser que no futuro aqui seja incluída a vacinação, a futura vacinação para o Covid, né? Coronavírus. Além da vacinação, a gente pode ter oxigeno terapia. Para quem eu vou fazer a oxigenoterapia? Basicamente, eu vou fazer para pacientes que são muito graves, naquela classificação de Gold, ou então pacientes que são apenas graves, porém eles estão com problemas em pressão de oxigênio e saturação, tá certo? Então como é que vai ser isso? Deixa eu colocar aqui do lado.
Então vamos lá, né? Paciente com uma pressão de oxigênio, uma PO2 menor ou igual a 55, ou então com uma saturação de oxigênio menor ou igual a 88, né? Aqui menor ou igual a, deixa eu apagar, menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, ou então a saturação de oxigênio menor ou igual a 88%. Tá bom? Esse é um paciente que precisa de oxigenoterapia. E detalhe, sempre a oxigenoterapia ela vai ser um fator de bom prognóstico se eu fizer ela por 15 horas. O paciente vai ter que passar 15 horas recebendo oxigênio, tá bom? Outra medida não farmacológica que eu acabei não falando, que é uma das principais que diminui mortalidade, é cessação do tabagismo, ok? Você pode fazer aquele programa de cessação do tabagismo. Muito bem, continuando aqui. Então, esse paciente que tem essas condições precisa de oxigenoterapia. Ou então, se o paciente tiver uma pressão de oxigênio entre 56 e 59 milímetros de mercúrio, ou uma saturação um pouco melhor entre 89 e 90%, nesses casos, se isso aqui ou isso aqui vier associado a um quadro de cor pulmonale, que eu falei no começo da aula, né? Ou uma policitemia, eu também considero oxigenoterapia, tá certo? A oxigenoterapia, então, vai ser para um paciente que tem menos de 55 milímetros de mercúrio na pressão de oxigênio, ou então para um paciente que tem uma saturação menor ou igual a 88, certo? Mas eu posso muito bem ter um paciente que está entre 56 e 59 milímetros de mercúrio. Eu vou dar oxigênio para ele? Depende. Se ele tiver corpo pulmonar ou policitemia, sim. E se ele tiver uma saturação entre 89 e 90? Depende. Se ele tiver corpo pulmonar ou policitemia, também. Tá certo? Então esse vai ser o tratamento não farmacológico. Lembrando da cessação do tabagismo, tá certo? Pode ser utilizado bupropiona, adesivo de nicotina, tá certo? Nortriptilina, de segunda escolha. Enfim, clonidina, né? E agora a gente passa para o tratamento farmacológico. Então, vamos lá. No tratamento farmacológico é necessário que a gente retome aquele quadrinho da classificação, ok? Então, paciente A, B, C e D. Olha só, o paciente A e C são pacientes pouco sintomáticos. No caso do paciente A, ele é pouco sintomático e tem poucas exacerbações. Então, vou ser menos agressivo com ele, tá certo? O paciente A, ele vai receber o SABA. Certo? O que é o SABA? Essas denominações SABA, ILABA, SAMA, LAMA são os broncodilatadores, tá certo? Então eu vou tratar um paciente que tem DPOC com broncodilatação. O tratamento base para asma é corticoide. O tratamento base para DPOC é broncodilatador, tá certo? Então olha só, os broncodilatadores, eles podem ser o SABA, o LABA
o sama e o lama. Saba significa um broncodilatador de curta ação, tá certo? Ou ainda, um beta-adrenérgico de curta ação, ok? O LABA, um beta-adrenérgico de longa ação. Um SAMA é um antimuscarínico de curta ação e um LAMA é um antimuscarínico de longa ação, tá bom? Depois a gente faz um vídeo melhor explicando toda essa farmacologia dos broncodilatadores, ok? Então eu vou utilizar aqui um broncodilatador de curta ação, certo? Ele vai usar quando ele estiver necessitando. Já no B, ele tem mais sintomas, não é? Então eu já posso associar um broncodilatador de longa ação. Quais são os melhores broncodilatadores? São os antimuscarínicos ou os beta-adrenérgicos? Os melhores são os beta-adrenérgicos. Então a gente vai utilizar aqui um LABA, ok? Aqui em cima a gente tem um cara que tem poucos sintomas, mas que tem muitas exacerbações. A gente pode utilizar para esse cara um LAMA. Porque na verdade o antimuscarínico ele é melhor para evitar exacerbações. O melhor de todos é o beta-adrenérgico, mas para evitar exacerbações o antimuscarínico chega a ser um pouco melhor, tá bom? Se o cara continuar exacerbando ou continuar com sintomas, aí eu posso substituir o LAMA por um LABA, certo? Mais corticoide, ok? Mas vamos continuar aqui. No caso do D, que ele tem muitos sintomas e muitas exacerbações, a gente pode associar aqui um LABA mais um LAMA, tá certo? Se ele continuar com as suas exacerbações, a gente pode, por exemplo, olhar os eosinófilos dele. Se os eosinófilos estiverem acima de 300, ou seja, um componente mais inflamatório e alérgico, eu posso associar ainda corticoides. E eu associando corticoide, eu vou olhar de novo. Se os eosinófilos continuarem altos, eu já posso considerar um imunomodulador, como por exemplo um roflumilast ou uma azitromicina, tá certo? Bom, então de tratamento basicamente é isso aí. DPOC é uma doença que se trata com broncodilatador, tá certo? A asma é uma doença que se trata mais com corticoide e o broncodilatador dependendo também da situação e da gravidade, ok? Tranquilo? Então, até a próxima.